Graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e de Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador. Olha, a gente ouve bastante coisas na crendice popular cristã. E uma delas é que quando um bebê morre, um infante morre, ele se torna um anjo, um anjinho. Eu sinceramente não tenho agora dados para dizer de onde surgiu essa crendice de que quando um bebê morre, ele se torna um anjo. Talvez é uma má interpretação de Marcos capítulo 10 e 14, quando Jesus, falando sobre as crianças, diz que dos tais é o reino dos céus. Então, para alguns talvez entenderam que ao falar isso, as crianças são anjinhos, né? Na realidade, essa é uma pergunta talvez que perturba até muitos pais, principalmente pais que perderam seus bebês, seja ainda no ventre ou praticamente depois de nascido. Ora, nós já estudamos, inclusive estudamos no último devocional, que nós já nascemos com uma tendência pecaminosa, a velha natureza, o pecado herdado de Adão, e que por essa razão precisamos de Jesus Cristo, porque nós estamos separados de Deus. E talvez algum pai ou alguma mãe fique preocupado. Sendo assim, se uma criança ou um bebê morre, como fica a situação dele ou dela diante de Deus, uma vez que não tiveram nem tempo de ouvir o Evangelho, se arrepender e aceitar Jesus Cristo como Salvador? É muito bom quando nós conhecemos a palavra de Deus, porque em Levítico capítulo 5, do verso 17 ao verso 19, nós temos uma lei que falava do sacrifício para obter o perdão de pecados que foram cometidos por ignorância, isto é, a pessoa pecava, mas não sabia que estava pecando, pecou sem saber ou pecou sem perceber que tinha pecado. Inclusive, no Salmo 19, o salmista faz uma oração para Deus, dizendo: Senhor, absolve-me, me perdoa dos meus pecados que são ocultos. Pois essa é a importância de Cristo Jesus. Quando Cristo Jesus veio a este mundo e morreu na cruz do Calvário como sacrifício perfeito a Deus, ele foi um único sacrifício e um sacrifício para substituir todos os sacrifícios. E olha o que diz Hebreus capítulo 9, versos 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, mãos desta criação, não por meio de sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. O próprio livro de Hebreus diz que Jesus Cristo ofereceu a si mesmo o mais perfeito sacrifício. O que isso quer dizer? Que quando Cristo Jesus se ofereceu como sacrifício pelo pecado da humanidade na cruz do Calvário, ele cumpriu todos os sacrifícios que eram necessários. Isso inclui o sacrifício pelo pecado de ignorância. E por que esse sacrifício pelo pecado de ignorância é tão importante para nós, em especial para as mães e para os pais de bebês que morreram infante? Ora, porque um bebê nasce sim pecaminoso, nasce sim manchado pelo pecado. Há bebês que manifestam sua natureza pecaminosa. Afinal de contas, quem é a mãe que já não ouviu falar, ouviu a evidência do que se chama choro falso, né? Isso é, uma criança que chora sem necessidade, com o único objetivo de alcançar atenção ou alguma coisa. Eu creio que toda mãe já passou, talvez, por essa situação. A criança, desde cedo, manifesta sua tendência pecaminosa. Isso me lembra um acontecimento da minha filha, quando ela não tinha nem um ano, e ela fingia que estava dormindo. A gente chegava perto do berço, ela estava ali deitada.
Quando a gente se afastava, a gente percebia que ela ficava de pé ela ficava de pé ali, segurando no seu berço. Quem ensinou isso à nossa filha? Ninguém. Ela nasce com a natureza herdada de Adão e Eva, uma natureza pecaminosa, como diz Efésios, capítulo 2, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o curso deste mundo, segundo a vontade dos pensamentos e da carne. Mas isso é feito de forma ignorante. Isso é feito de uma forma inconsciente. A criança peca não por consciência, mas inconsciente. Por essa razão, quando um bebê, quando um infante falece, morre, ele é coberto pelo sacrifício de Cristo, pelo pecado de ignorância. Por essa razão, você pai, você mãe, você avó, você avô, você tia, você tio, que perdeu alguém da sua família, ainda bebê, não é? Alguém que ainda não tinha consciência do que estava fazendo, pode ter certeza de uma coisa: essa criança, esse bebê, esse infante vai estar e já está na presença de Deus, porque Jesus Cristo, Ele morreu para também pagar o pecado, o preço do pecado, por ignorância. Mas tem algo importante que eu preciso lhe dizer, para que você encontre essa criança que vai estar no céu, aguardando os santos. É preciso que você também já tenha aceito Cristo Jesus como seu Salvador. É preciso que você também, agora que está na consciência, receba essa salvação. Porque aquela criança foi salva porque pecava por ignorância e Cristo a deu salvação. Mas nós, e você que está me ouvindo, você tem condições, porque agora você tem consciência. E eu quero lhe dizer que Cristo morreu pelos seus pecados. Morreu para que você fosse perdoado dos seus pecados. Mas para isso você tem que aceitá-lo. E dessa forma, seus pecados são perdoados e uma nova vida lhe é dada. E a entrada no céu lhe é garantida. Porque João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não sei se você já passou por essa experiência de perder algum ente querido, ou quem sabe até um bebê que você amava tanto na expectativa, seja da sua família ou não. E isso lhe trouxe tanta tristeza, e talvez até dúvida, ou talvez até uma crendice errada, achando que ele se tornou um anjinho. Agora você está sabendo, não se tornou um anjinho, continua como uma pessoa, mas salva pelo sacrifício perfeito de Jesus Cristo, que pagou o sacrifício por ignorância. Mas no seu caso, você é consciente, você é alguém que tem uma responsabilidade diante de Deus. Hoje seria um bom dia para realmente marcar esse reencontro, não só com aquela criança, mas com todos os santos de Deus. Basta que você aceite Cristo Jesus como seu Salvador. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz.